Pessoal, estou aqui com vocês neste apêndice, neste complemento da aula inaugural de PNL, para falar um pouquinho sobre essa expressão que apareceu, verdadeira PNL. Essa expressão apareceu aí no nosso trabalho de aula inaugural, produção PNL, contato com os alunos, e eu achei interessante gravar esse apêndice para falar então sobre o que é PNL e o que não é PNL, possíveis usos e maus usos da PNL, onde se aplica PNL e onde não se aplica. E isso ocorreu para mim a partir do aprendizado que eu tive justamente quando acabou a aula inaugural numa apresentação presencial. E nesse dia, quando eu terminei dizendo que no fundo a PNL é para quem quer ser feliz, concluí a aula dessa forma, as pessoas aplaudiram, se levantaram e tal, para ir embora e tal. E um rapaz caminhou até mim e me disse: "Puxa, Norberto, muito boa a sua apresentação, gostei muito da forma que você apresentou o seu trabalho, a sua comunicação, e legal saber que você trabalha com a verdadeira PNL." E aí apareceu essa expressão, verdadeira PNL, e eu também fiquei surpreso, também nunca tinha ouvido. E até eu olhei meio espantado para ele e falei: "Puxa, verdadeira PNL? Porque tem PNL não verdadeira agora?" Ele falou: "Sim, tem sim." Eu falei: "É?" Ele falou: "Como você é um entusiasta, e você faz um trabalho aí passional aí com a PNL, você já está envolvido com isso aí há mais de 20 anos, você tem informações puras da fonte, Mas nós que estamos começando a buscar esse conhecimento agora, o maior caminho de acesso a essas informações é através da rede social, mídia digital, aplicativos de telefone, internet." Eu falei: e aí quando você digita PNL lá no Google, ou cursos de PNL, treinamento de PNL, formação em PNL, algo assim, o que vem de volta para você, o que o Google, as redes sociais, as mídias sociais apresentam, são coisas chamadas de PNL. E principalmente que quem nomeou aquele vídeo, aquele post, aquele conteúdo com PNL foi quem publicou. Eu falei: interessante. Ele falou: e nesse mundo digital, virtual, tem muita coisa que não é a verdade verdadeira da PNL como se apresentou aqui. Eu falei: claro, o que eu apresentei aqui é baseado na minha formação acadêmica em PNL, na minha certificação como trainer em PNL, em pesquisas neurocientíficas publicadas e confirmadas, comprovadas. É baseada numa extensa literatura. Eu trouxe alguns livros e filmes aqui. Eu já filmo a biblioteca da minha casa. É baseada em uma extensa literatura. Ou seja, o que eu trago é a única PNL que existe. Porque cada um tem a sua programação neurolinguística, fruto da sua experiência de vida, dos estímulos que recebeu, e como criou a programação própria, a sua pessoal, o seu sistema nervoso, simpático e parasimpático, seu sistema neurológico, nervoso e fisiológico. Aí o aluno virou para mim e falou: "Sim, Norberto, é claro, na nossa percepção, que você faz isso de maneira pura, verdadeira, científica, passional, você é um entusiasta, um apaixonado." Eu falei: "Sim, sou, porque transformou a minha vida." Ele falou: "Sim, você deixou bem claro aqui qual é o seu conteúdo, e deu para ver que você trabalha com a verdadeira PNL. Mas como eu estava dizendo, o que muitas vezes os aplicativos e redes sociais, etc., mostram para a gente, são conteúdos ditos como PNL, mas não necessariamente a programação neurolinguística ciência." E aí eu regalei os olhos assim, falou: "Porque tem pessoas que publicam
coisas que não são PNL com o nome de PNL, ou que pegam um pedacinho da PNL e derivam para outros assuntos que não são PNL, né? Enfim, e tem pessoas que não são conhecedoras da PNL de verdade. E quando ele começou a me explicar o que estava acontecendo, eu falei, igual essa pedra aqui. Conhece? Você conhece essa pedrinha? Ela se chama pirita, também conhecida como ouro de topo. Por que eu lembrei dessa pedra? Porque olha só, esta pedra de pirita deve valer em torno de R$5, talvez R$10. Mas, se essa pedra fosse de ouro, opa, ela valeria facilmente, talvez 5 a 10 mil reais. Talvez muito mais, sei o peso, teria que pesar. Mas, se você acreditar que essa pedra é de ouro, você atribui a ela o valor do ouro. E você passa a acreditar que ela vale 10 mil reais, talvez 100 mil reais. Mas se você souber que ela é só pirita, ela só vale 5 a 10 reais mesmo. Exatamente isso que acontece hoje com a PNL, a Ciência, Programação Neurolinguística. Como muita gente nem sabe que existe PNL, tem gente que sequer sabe da existência disso. Talvez você, Neron, que nem sabia que existia PNL. Tem pessoas que sabem que existe uma coisa chamada PNL, mas nem sabem o que é PNL. Se é um curso, uma ciência, se é comunicação, se é enganação. Tem gente que sabe que existe, sabe que PNL é um conjunto de ferramentas de comunicação, uma ciência, mas não conhece a ciência. Pior, tem gente que sabe que existe, sabe que PNL é uma ferramenta de comunicação e conheceu algo com o nome de PNL, mas aquilo não necessariamente é a PNL de verdade. Mas a pessoa acredita que é. Sabe por quê? Porque quando ela comprou essa pedrinha aqui, ela tinha certeza que era de ouro. Por isso que ela pagou 50 mil reais. Porque se ela soubesse que era pirita, ela só teria pago 5 reais. Mas agora ela tenta vender isso pelo valor que ela atribuiu. Talvez ela, de alguma forma, foi iludida, e agora ela, sem saber, passa à frente um conhecimento que não é exatamente aquele. Também tem o fato de terem os bons profissionais de PNL e os maus profissionais. Não é um julgamento de valor se eles fazem para o bem ou para o mal, também tem esses, mas estou falando primeiro dos que sabem bem PNL e dos que não sabem tão bem assim, dos conhecedores e não conhecedores da ciência. E os conhecedores profundos da ciência, os pesquisadores, cientistas, e tem aqueles conhecedores superficiais de algo, que talvez seja ciência, talvez nem seja. E aqueles são os conhecedores profundos de algo que não é a PNL. Nossa! E aqueles que conheceram só um pouquinho da PNL, mas acham que conhecem a PNL toda. Ou seja, existem muitas distorções sobre o que é a PNL. Existem muitas generalizações sobre o que é a PNL. Existem muitas omissões de partes da PNL. Então resolvi fazer esse apêndice aqui para complementar, dizendo umas formas de a gente entender e reconhecer a verdadeira PNL e também quais são usos e não usos da PNL. Como comecei no vídeo citando, uma maneira já de começar a saber se é PNL verdadeiro ou não, atualizado ou não, é olhar para o nome. Programação Neurolinguística, escrita dessa forma que está aí. Pelo menos é a forma correta e atualizada. Porque se a pessoa não souber nem apresentar o trabalho dessa forma, correta e atualizada, é porque se o nome da ciência não está correto, o conteúdo provavelmente também não está. E se o nome da ciência não está atualizado, provavelmente o conteúdo também não está. Bom,
Se você quer saber então se a PNL é verdadeira, compare o conteúdo dos cursos ao índice dos livros de PNL. Olha aqui, trouxe vários livros de PNL para vocês. Vou apresentar esses livros na aula sobre bibliografia recomendada e filmografia recomendada da PNL. Mas se você pegar esses livros e começar a olhar o índice deles, você vai ver que algumas terminologias vão estar em todos. Qualquer livro que você pegue de PNL vai falar coisas sobre mapas e filtros, vai falar coisas sobre âncoras, vai falar coisas sobre metamodelos, vai falar coisas sobre sistemas representacionais, vai ter capítulos sobre submodalidades, rapport, reestruturação, ressignificação, níveis neurológicos, linhas do tempo, estratégias, por aí vai. Falei aí mais de 10 tópicos, de cabeça, de primeira. Qualquer livro desses de PNL que você pegar, vai ter esses tópicos. E você vai ver que todos eles estão em todos os livros. Opa! E todos esses livros estão no subtítulo na guia Programação Neurolinguística. E se você for numa livraria, você vai encontrar sempre uma parte da livraria dedicada aos livros de psicologia. E você vai encontrar dentro da área de psicologia, livros de psicologia aplicada, livros de psicanálise, livros de PNL. Dentro das livrarias, está dentro das sessões de psicologia. Mas PNL não é uma terapia, nem é um ramo, uma vertente da psicologia. Não é. Uma frase muito interessante que eu já ouvi a respeito, dita pelo próprio Richard Bandler, num comparativo sobre PNL e psicologia, ele diz o seguinte: os psicólogos e os pesquisadores ligados à psicologia, os psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas, os neuropsicólogos, todos esses pesquisadores da psicologia, eles pesquisam, buscam a solução de um problema. Então eles focam num problema para buscar a origem, o entendimento e a solução do problema. Então o foco está no problema. O foco está na patologia, na doença psicológica. Por isso que é uma psicoterapia, uma cura psicológica de uma psicopatia. O foco dos psicólogos está na cura das doenças, então assim nas doenças. Já, segundo Richard Bandler, nessa resposta dele, o foco dele, do John Grinder, Steve Andrews, Robert Dilts, Anthony Robbins, entre outros pesquisadores da PNL, o foco deles está na excelência, está na solução, está em fazer algo bem feito, muito bem feito, com excelência. Então, qual a diferença? São duas áreas de pesquisa do comportamento humano. Enquanto a psicologia focou a solução dos problemas, e por assim dizer, focou os problemas, entendeu o problema, dissecar o problema e focou o problema, a PNL focou o lado da solução, o lado da excelência, dos comportamentos possibilitadores, das capacidades, das habilidades. E aí pesquisou como se criam habilidades, como se criam capacidades, como se desenvolve excelência. Então a diferença está no foco. Mas nas bibliotecas, nas livrarias, você vai encontrar os livros de PNL dentro da estante lá do departamento da psicologia. E aí você também vai encontrar artigos científicos de PNL publicados em revistas de neurociências. Você vai achar artigos de neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica e neuroplasticidade, dando embasamento científico a artigos científicos publicados por neurolinguísticas, por pesquisadores da neurolinguística. Ou seja, essa é uma forma de você saber, comparando
para ver se os tópicos que estão dentro do curso que você vai fazer são realmente os tópicos que estão nos livros e pesquisas científicas da PNL. Nos Estados Unidos, a PNL é considerada como uma ciência acadêmica que você pode aprender na faculdade. No Brasil ainda não. No Brasil a PNL ainda faz parte das ciências que podem ser ensinadas e aprendidas através de cursos livres. E sendo assim, não há uma regulamentação específica para isso. Mas você encontra os conhecimentos científicos da PNL dentro de cursos de pós-graduação, cursos de mestrado, cursos de doutorado em várias áreas. Mas um detalhe interessante também, já que a gente falou que a PNL é uma ciência, e como a gente falou da neuroquímica, neuroanatomia, neuroplasticidade, neurofisiologia, e todas essas ciências são desenvolvidas como cursos de mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado na área médica, ou seja, no campo das ciências biológicas, e como a PNL também estuda o cérebro e as partes que compõem esse sistema, num primeiro momento nos dá a entender que a PNL seja uma ciência biológica. Mas, na verdade, a PNL trata do ser humano e das relações entre seres humanos, e não do funcionamento da máquina biológica. E sendo assim, o estudo da PNL não está exatamente dentro das ciências biológicas. E aí você pode pensar assim, relacionamento entre seres humanos, comunicação, interpretação do ser humano, humanas. PNL é uma das ciências humanas. Também não. Normalmente, o foco de estudo da ciência PNL é o ser humano. Sua comunicação, suas relações sociais, seus sonhos, metas, objetivos. Mas a ciência PNL em si é uma ciência matemática, é uma ciência exata. Sim. E quando você assistir a aula sobre a história da PNL e conhecer mais sobre a história de Richard Bandler, você vai entender que a PNL é uma ciência exata, com facilidade. Vai ficar claro isso para você. Mas isso é outra aula. Mas como citei, a PNL é uma ciência exata, uma ciência matemática. Sendo assim, nada que a gente desenvolve no curso de PNL a gente acha, vai tentar, é achômetro, chutômetro, método tentativa e erro, nada disso. Tudo dentro da PNL já foi comprovado cientificamente, através de vários livros, como eu já citei. É uma ciência matemática. Tá bom? Olha só. Algumas coisas que as pessoas confundem com PNL. E aí vou falar uma frase que um dos meus mestres nessa caminhada aí de conhecimento e autoconhecimento, uma vez um dos meus mestres falou para mim assim: Norberto, a sua ignorância sobre o equinócio não impede que as primaveras aconteçam. E aí eu fiquei pensando, o que é equinócio? Eu não sabia na época. Hoje eu sei. Equinócio é uma variação no eixo do planeta Terra, que quando acontece o equinócio no hemisfério sul, por exemplo, se inicia a primavera aqui, por volta de setembro. Mas quando acontece o equinócio no hemisfério norte, inicia a primavera lá, por volta de março. É uma inclinação no eixo de rotação da Terra que faz dar início à estação da primavera. Olha só, eu não sabia que equinócio era isso. Mas naquele ano teve primavera. E no ano anterior teve primavera. E nos 20 anos anteriores teve primavera. E milhões de anos antes de eu nascer também já tinha primavera. Ou seja, eu era ignorante em relação a saber o que era equinócio. Eu não tinha conhecimento disso. Eu não sabia o que era o equinócio. Mas mesmo assim, as primaveras iriam acontecer. Eu achei bem interessante essa frase, porque o fato de você não saber o que é PNL não impede o seu sistema nervoso e fisiológico, neurológico, estar atuando através de uma programação neurolinguística. Porque talvez tenham dois tipos de pessoa em relação à PNL.
Aqueles que sabem que PNL existe, o que é PNL, que é Programação Neurolinguística, é o nome desse software que rege o sistema dela. E tem pessoas que têm um software regendo o sistema dela, chamado PNL, mas a pessoa não sabe que isso é PNL, nem que isso existe, a pessoa é ignorante em relação a isso. Mas o fato de você ser ignorante em relação ao PNL não impede que o seu sistema funcione segundo uma programação neurolinguística. E que possa ser reprogramado pela programação neurolinguística ciência. Ou seja, tem a programação neurolinguística do seu corpo, você é a sua programação neurolinguística. E tem a ciência programação neurolinguística que te apresenta modelos de excelência para que você possa remodelar o seu sistema. Outra frase interessante, uma vez uma pessoa falou para mim: ah, mas é que eu não acredito em PNL. Né? Eu olhei para ela e falei também: eu também não acredito em ciclo menstrual. Eu poderia até dizer que eu não acreditava em primavera, né? Mas que eu não acreditasse ia ter do mesmo jeito. Mas eu falei: também não acredito em ciclo menstrual. Ele falou: como assim? Eu falei: já me falaram que mulher tem ciclo menstrual, mas eu não acredito. Né? Daí ele deu risada e falou assim: cara, mas todo mundo sabe que toda mulher tem ciclo menstrual, normal da mulher. Eu falei: então, cara, você sabe que todo mundo tem programação neurolinguística e é normal da pessoa ter programação neurolinguística? Ele olhou para mim e falou: como assim? Eu falei: você falou agora há pouco que você não acreditava em PNL. Ele falou: não, que as pessoas têm uma programação, eu acredito. Eu não acredito nisso aí que vendem, dizendo chamar PNL. Eu falei: então você não acredita talvez em algo que estão te falando que é a PNL. Mas como você está vendo que é um conteúdo fraco, você não acredita nele. Ele: isso mesmo. Eu falei: então você não acredita em alguma falsa PNL, não na verdadeira PNL. Aí ele olhou para mim e falou: tem isso, é? Verdadeira PNL? Eu falei: tem, inclusive descobri numa aula com um amigo meu, igual eu contei para vocês no vídeo. Né? Já pensou? Eu falei: não acredito em ciclo menstrual. Bom, o fato de eu não saber que existe ciclo menstrual não impede as mulheres de terem. E o fato de eu não acreditar ainda que ele existe continua não impedindo as mulheres de terem. Inclusive, é através do ciclo menstrual que se dá a gravidez e a origem da minha vida. Como é que eu vou dizer que eu não acredito nele, então? Não existe esse tal negócio de PNL. Não, então também não existe primavera, nem equinócio, também não existe ciclo menstrual, nem fertilização e início da vida. Engraçado, né? Mas o que apresentam para as pessoas coisas superficiais, coisas sem conteúdo, né? Coisas rasas. E as pessoas percebem que aquilo é muito fraco. E se aquilo for PNL, então PNL é muito fraco. Mas porque elas não sabiam ainda diferenciar o ouro da pirita. Elas só conhecem a pirita. Elas acreditam que aquilo é ouro. Né? Então, muito comum acontecer essas confusões. Quer ver uma confusão interessante? A pessoa falou para mim assim: não, mas é porque PNL é uma terapia muito fraca. Né? Onde já se viu uma pessoa fazer um curso aí que tem aí, sei lá, 240 horas e dura 6 meses e querer agora curar os outros? Pô, psicólogo estuda 5 anos, faz uma pós-graduação, um doutorado para conseguir ir para o consultório curar alguém. Um outro que não tem formação nenhuma fez uns cursos aí e agora quer curar os outros? Mas não dá, PNL é uma terapia muito fraca, superficial. Aí eu ouvi assim e falei: PNL é uma terapia? Bom, vou te contar uma coisa: a verdadeira PNL não é uma terapia. A verdadeira PNL é um conjunto de estudos e observações sobre os padrões de excelência e comunicação de seres humanos que conquistavam grandes resultados. Por acaso os primeiros pesquisados eram terapeutas? Mas o que estava se estudando não era o conteúdo terapêutico deles, era a estrutura de comunicação deles. Então, foram analogias da pesquisa e exemplos do conteúdo. Mas o que a PNL estava estudando era a estrutura de excelência em comunicação dessas pessoas, ditos modelos de excelência em resultado. Por que eles não estudaram também um professor? Não estudaram também um líder de uma equipe? Não estudaram também um vendedor de carro? E a história é longa, então não é só no ambiente terapêutico.
PNL não é uma terapia. Agora, PNL é uma ferramenta de comunicação amplamente procurada e utilizada por profissionais da psicoterapia? Sim, sim. Muitos psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas comportamentais, psiquiatras, psicanalistas procuram a formação em programação neurolinguística. Por quê? Porque procuram se tornar melhores comunicadores do seu conteúdo. A PNL é uma estante bem firme e organizada. Os livros são o seu conteúdo. A PNL é só a estrutura pela qual você oferece o seu conteúdo. E essa estrutura pela qual você oferece o seu conteúdo, a estrutura pela qual você compartilha as suas ideias, as suas informações, o seu conhecimento, se chama sua comunicação. Se a sua comunicação estiver bem estruturada a partir de ferramentas da programação neurolinguística, que te dão a capacidade de comunicar claramente o seu conteúdo, o seu resultado vai crescer muito. Agora, se a sua estante estiver capenga, torta, confusa, com todos os conteúdos misturados, a sua estrutura de comunicação estiver confusa, vai ser muito difícil você compartilhar suas ideias, suas informações, seu conteúdo. Ou seja, PNL não é uma terapia, mas é uma ferramenta de comunicação amplamente utilizada por terapeutas. Quer ver outra confusão? Uma vez, uma pessoa tinha me procurado que queria fazer o curso de formação em PNL. Ótimo. Depois, passou algum tempo, a agenda não foi possível na época, passou algum tempo, eu encontrei essa pessoa e falei, viu? Vai ter novamente o curso de PNL e tal, vou te passar um calendário, quem sabe agora conseguimos encaixar a sua agenda. E aí a pessoa falou para mim, Norberto, mas não me interessa mais. Aí eu achei estranho, porque se comunicar bem, criar bons relacionamentos, conseguir compartilhar melhor o conteúdo que você tem, entender melhor as pessoas, criar relacionamentos fortes e duradouros e ser felizes, quando que passa isso, né? Quando que muda de ideia isso? Quando que não serve mais? Né? Não tenho mais interesse, não serve mais para mim? Aí eu estranhei. Eu falei, é mesmo? E por que você não tem mais interesse? Você acha que não serve mais para você? Ele falou, não, é porque eu mudei de área, agora eu estou trabalhando com agronegócio e não tenho mais interesse. Eu falei, bom, se ele mudou de área de trabalho, mas está trabalhando com agronegócio, ele também se comunica, se relaciona, compra produto, vende, tem funcionário, fornecedor, gerente do banco, né? E ele também continua sendo casado, tendo 3 filhos, tendo pais idosos, continua tudo igual. Para mim, o PNL continua sendo importante para ele. Mas parece que antes era uma necessidade do trabalho antigo. Eu questionei. Falei, com o que você trabalhava antes que te motivava a querer fazer o curso de PNL? Aí ele falou, Norberto, é porque antes eu era vendedor, né? Então eu precisava aprender uma técnica de vendas. Por isso que eu queria fazer o curso. Eu falei, mas você não queria fazer o curso de formação em PNL? Ele falou, é. Eu falei, então o que tem a ver com uma técnica de vendas? Ele falou, é tudo? PNL não é uma técnica de vendas? Aí eu olhei para ele e falei, não, não é. Ele falou, mas o João, meu colega vendedor, conseguiu ter um resultado enorme na vida dele, foi promovido inclusive para gerente de vendas depois que ele fez o curso de PNL. No PNL não é para vender mais? Olha a pergunta que ele me fez. Aí dizendo que o colega dele que indicou ele tinha tido resultados incríveis através da PNL no cenário de vendas, e até se transformou em gerente de vendas. Eu falei para ele, não, PNL não é uma técnica de vendas. Ele, não? É o que então? Uma ferramenta de comunicação. Tudo aquilo que eu já falei, né? Expliquei para ele tudo aquilo. Ele falou, mas eu pensei que PNL era apenas uma técnica de vendas e que era para ajudar a gente a vender mais. Olha só, não é isso. PNL é uma ferramenta que pode ser amplamente utilizada por vendedores? Sim, quem se comunica bem vende mais, ponto. Mas não é uma técnica de vendas, é um conjunto de ferramentas de comunicação que pode ser utilizado por vendedores. Quer ver? Uma vez encontrei um colega meu e aí ele perguntou, Norberto, que tal, não sei o que, trabalho, e você continua trabalhando com a PNL? Eu falei, continuo. Ele falou assim, mas você não sai dessa seita, né? Eu, seita? Ele é. Eu, como assim? Eu falei, a PNL não é uma seita?
Eu falei, como assim uma seita? Né? Tipo, me aceita? Seita? Será que ele está falando em se eu continuo aceitando a PNL? Ou seita a religião? Ele falou, não, Norberto, que te aceita o quê? Eu te aceito. É você que está nessa religião. Eu, opa, religião? Ele falou, PNL não é tipo uma religião, uma seita, uma doutrina? Eu, não. Como assim? Aí eu expliquei para ele tudo que era PNL. Ele falou, mas eu achei que PNL era um negócio que tinha a ver com religião. Né? Eu falei, não tem nada a ver com religião, não. Bom, de certa forma, quando a gente olha os modelos de excelência em comunicação e relacionamento humano, se a gente elevar a potência máxima e chegar naquele ser humano encarnado que representou o máximo da excelência em comunicação e relação humana, nós vamos encontrar Jesus Cristo, que é um grande modelo a ser seguido e é um modelo como uma referência de valor para a gente em qualquer questão dentro da PNL. Quando a gente estuda os mentores, os modelos de excelência, as referências, Jesus Cristo aparece em alta hierarquia, mas como modelo de ser humano, pela palavra que pregou, pela maneira como se relacionou e como utilizou o amor incondicional. Mas, além disso, temos o fato de muitos pregadores, pastores, religiosos, espiritistas, espíritas e espiritualistas, de maneira ampla, utilizarem a PNL como uma ferramenta de comunicação. Ou seja, PNL não é uma doutrina religiosa, mas é amplamente utilizada por pastores, padres, outros espiritualistas para promover a sua doutrina religiosa. Mais uma vez, não é um conteúdo religioso, é uma ferramenta de comunicação amplamente utilizada por pessoas que divulgam conceitos de religião. Bom, também já ouvi falar que PNL é uma filosofia de vida. Agora você é da filosofia da PNL, né? E até faz assim, parece que é uma filosofia paz e amor, não sei. Mas aí eu fui entender que PNL não é uma filosofia de vida, mas é uma ferramenta de comunicação amplamente utilizada por vários filósofos quando buscam comunicar, divulgar, disseminar as suas propostas de filosofia de vida. Mais uma vez, não é um conteúdo, é uma estrutura de comunicação. Não é um conhecimento, é uma ferramenta para você poder comunicar melhor o seu conhecimento. Não é uma filosofia de vida, mas é amplamente utilizada por filósofos. Agora, uma coisa é verdade. Quando você aprende PNL, aprende como funciona o sistema de comunicação intrapessoal, interpessoal e em público, como funciona a sua recepção de comunicação, como funciona a sua emissão de comunicação, você estuda os modelos de excelência e passa a utilizar essa ferramenta, sua vida fica mais fácil. Como a gente falou lá no começo, você começa a gastar menos tempo e energia para realizar as coisas, começa a obter resultados maiores, parece que você ganha mais para trabalhar menos, tudo fica mais fácil. É como se descortinasse o mundo para você. É como se desembaçasse aquele espelho do banheiro que está distorcendo a nitidez da sua imagem, né? Já aconteceu isso com você? O espelho do banheiro embaçou? Mas aí você passou um lencinho e desembaçou o espelho e você conseguiu ver melhor? Ou o próprio para-brisa do seu carro, né? Quando você abre uma cortina de voal, um véu que te impede de ver uma realidade? Sim, a PNL realmente é uma ferramenta que faz a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente. Porque o mundo continua igual, a sua maneira de ver o mundo é que muda, e assim você passa a ver um mundo diferente, onde é mais fácil se viver. Ou seja, é um estudo de funcionamento cerebral e capacidades de comunicação que nos dá o direito de viver uma vida mais fácil, mais leve, mais prazerosa, com mais energia, com mais tempo, com mais remuneração, com mais liberdade, com mais flexibilidade, para sermos mais felizes. A verdadeira PNL, pessoal, não concorre com nenhum outro conteúdo.
Porque a PNL não é um conteúdo, ela é uma estrutura de comunicação para esses outros conteúdos. Ou seja, a PNL não concorre com religiões, mas é utilizada por religiosos. PNL não concorre com filósofos, mas é utilizada por esses filósofos. PNL não concorre com psicologia e terapias, mas é uma ferramenta utilizada por psicólogos e terapeutas. PNL não é uma técnica de vendas, mas é utilizada como ferramenta por vendedores. Ou seja, PNL não é mais um conteúdo, PNL trata da estrutura dos seus conteúdos. Vamos fazer uma analogia, a PNL não é um livro, a PNL é a estante onde você arquiva os seus livros, né? Então, é interessante falar algumas derivações da PNL também, que essas pessoas acham que a PNL concorre, por exemplo, com processos de coaching. Bom, como vocês vão ver ao longo de algumas aulas de PNL, principalmente na aula sobre TOTS, o processo de coaching registrado é uma derivação de estudos de ferramentas de PNL. E os profissionais de coaching que iniciaram, os precursores da técnica, estudaram diretamente com os criadores e formadores da PNL, né? O grande nome da PNL no mundo hoje, Anthony Robbins, também é o precursor dos modelos de PNL que serviram de base para os modelos de coaching. Então, PNL não concorre com o coaching. Agora, os profissionais da área de coaching, ou os coaches de maneira geral, se utilizam da PNL como ferramenta de comunicação para os seus processos? Sim. PNL não concorre com mentorias, porque para você fazer uma mentoria, ser um mentor de alguém, você tem que ser excelente em alguma área. Você tem que ter uma prova real de vida, né? Um testemunho real daquela competência. Seu currículo tem que ser bom sobre aquilo. Mas se você for ótimo sobre aquilo, por exemplo, você é ótimo sobre alimentação saudável, e você quer fazer uma mentoria sobre alimentação saudável. Bom, para você comunicar o seu conteúdo de alimentação saudável, a PNL é uma ferramenta de comunicação utilizada por quem pratica mentoria, né? Muitas pessoas falam hoje em dia da constelação familiar sistêmica. Porque o PNL e constelação familiar parece que uma coisa concorre com a outra. De forma nenhuma. Porque o próprio criador da constelação familiar sistêmica, Bert Hellinger, estudou o PNL com os precursores da PNL. E muitas das coisas que você vê num campo de constelação familiar são coisas que estão dentro de exercícios dos cursos Practitioner em PNL, Master em PNL, Trainer em PNL e dentro do curso de transformação essencial, as hierarquias do amor. Então todo esse conteúdo está dentro dos níveis avançados da PNL. É como se o coaching, o mentoring ou a constelação familiar sistêmica fossem áreas de pós-graduação da PNL, derivações da PNL, onde os consteladores também utilizam PNL para comunicar o processo de constelação para os participantes, né? Para aqueles que estão sendo fruto desta interação. Eu acho que o PNL concorre com Mindfulness. Mindfulness, o processo de atenção plena, processos de relaxamento profundo, todos esses modelos são estudados na PNL, estado de atenção plena, estado de relaxamento profundo, modelos de comunicação intrapessoal para atingir esses estados. Todas as pessoas que praticam Mindfulness, né, atenção plena, podem utilizar a PNL como uma ferramenta de comunicação, se utilizam até. Outra área interessante, a comunicação não violenta, é uma derivação de modelos da PNL. Como vocês podem ver, todos esses modelos, storytelling, um outro conteúdo interessante atualmente, também é uma derivação de modelos da PNL, baseados na linguagem hipnótica, na construção de metáforas, acesso direto ao inconsciente. Ou seja, profissionais de todas essas áreas necessitam da ferramenta de comunicação PNL. Alguns fizeram primeiro esta formação e depois se especializaram em suas áreas. Outros começaram pela especialização, começaram por um tema de sua atração, começaram pela mentoria, ou começaram pelo coaching, ou começaram pelo mindfulness, ou começaram pela constelação familiar sistêmica.
depois procuraram a PNL como ferramenta de comunicação para sua excelência. Ou seja, concluindo, na primeira aula, na primeira parte, na aula inaugural, no vídeo de aula inaugural de PNL, a gente falou tudo aquilo que é a PNL. E nesse último vídeo a gente falou um pouquinho do que não é a PNL, né? Mas que essa ferramenta de comunicação pode ser utilizada por todos os profissionais de todas as áreas, seja você médico, dentista, fisioterapeuta, advogado, administrador de empresa, engenheiro, analista de sistema, técnico da informação, enfermeiro, seja você vendedor, profissional de marketing, político, seja você de qualquer área. A PNL é uma ferramenta de comunicação importante para você. Tá bom? Encerramos por aqui nossa aula